Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por esta oportunidade em que estamos unidos através dos nossos pensamentos e podemos nos elevar a Ti. Nós agradecemos a equipe espiritual que está doando seus fluidos e inspirações mais apropriados ao nosso desenvolvimento. Que eu possa contar com o Erasmo Gurgel na realização de mais deste trabalho e que tudo transcorra com paz e harmonia em nome de Jesus. Graças a Deus. A palestra de hoje tem como tema a parábola das 10 virgens. Se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. E Jesus diz: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens. Elas prepararam suas lâmpadas e foram ao encontro do esposo. 5 eram imprudentes, insensatas ou loucas. As outras 5 eram sensatas. As 5 imprudentes levaram apenas as suas lâmpadas. Já as 5 sensatas, além das lâmpadas, levaram também azeites em suas vasilhas. Mas o noivo tardou em chegar. Elas sentiram sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se: vem o noivo, sai ao seu encontro. Elas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas para partirem ao encontro do noivo. Porém, as imprudentes disseram às sensatas: deem do azeite, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as sensatas disseram: não, para que não nos falte, vão comprar. As imprudentes foram comprar o azeite. Então chegou quem? O noivo. O noivo chegou, as sensatas entraram com o noivo e fechou-se a porta. Entraram para as bodas e fechou-se a porta. Quando as imprudentes retornaram, bateram a porta e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas o noivo disse: eu não as conheço. E Jesus finaliza: vigiem, porque não se sabe nem a hora e nem o dia. E aí fica uma interrogação: não se sabe a hora e o dia de quê? Nós vamos utilizar o livro As Parábolas, de José de Souza e Almeida. É um excelente livro para destrinchar todas as parábolas de Jesus. E neste livro, ele diz que o tema central da parábola é justamente este dia e esta hora. Ele afirma que nenhum de nós sabe o dia e nem a hora que chegará para nós a desencarnação, a morte. Nós não sabemos o dia em que a nossa morte chegará. E aí ele diz que não é no instante da morte, no último momento da vida corporal, que você deve se preparar para morrer. Ora, porque nós fazemos isso durante toda a nossa vida. Quando nós estamos desencarnando, já se sabe, a espiritualidade já sabe, qual será o local que nos receberá. Durante toda a nossa vida, em decorrência dos meus atos, dos meus pensamentos, da pessoa que eu fui, eu estou formalizando uma afinidade com o local que vai me receber depois da minha morte. Pensemos, uma pessoa que gosta muito de estudar, muito, mas muito mesmo, ela vai para o mesmo local dos viciados? Não. As pessoas que estão cometendo crimes por aí variados irão para o mesmo local dos espíritos que trabalham em obras assistenciais? Não.
Então, em decorrência de todos os nossos atos aqui em vida, eu já estou me preparando para a minha morte. Tudo que eu faço dia após dia já vai reservando o meu local na espiritualidade. Eu vou me afinizar com este local. E foi por isso que ele falou, não adianta, exatamente naquele último momento, estou eu ali já pedindo perdão pelos meus males, já pedindo, pelo amor de Deus, que eu vá para um local bom. Mas só que eu fui mentirosa, traidora, leviana. Eu fui má de todas as formas que vocês podem imaginar. Só de pedir, vocês acham que eu vou realmente ser levada para este local tão bom que eu estou solicitando? Não, porque não depende do meu querer naquele momento. Depende da pessoa que eu fui aqui enquanto encarnada. Ele também diz que esta parábola traz para nós uma simbologia da existência de um encarnado que tem a oportunidade de participar de um banquete espiritual. Ele tem a oportunidade de fazer a sua reentrada no mundo espiritual e estar no contato com os bons espíritos. Ele pode passar por isso, estar ali no banquete espiritual, mas ele precisa fazer boas coisas, boas obras, durante toda a sua jornada aqui, enquanto ser encarnado. Então ele vai trazer para nós todos os símbolos, dizendo que as 10 virgens são todos os homens e mulheres, é a humanidade. Aquelas virgens que foram prudentes, são as pessoas que aproveitam a sua reencarnação. São as pessoas que elas desejam eliminar seus vícios, suas imperfeições, elas se esforçam para eliminar todos os sinais de inferioridade que têm. E também se esforçam para adquirir virtudes. Estes são os prudentes. Os imprudentes são aqueles que não aproveitam adequadamente a sua encarnação, porque eles nunca se preocuparam em adquirir os elementos espirituais importantes para a sua elevação. Eles só estão preocupados em viver na materialidade. A candeia, a lâmpada, é a luz própria de cada um de nós. É a nossa luz interior que nos ilumina e também é possível iluminar a vida dos outros. O azeite são as virtudes que nós devemos adquirir e cultivar, mas também as boas obras que devem ser praticadas. Com isso, nós mantemos a nossa candeia, a nossa luz acesa. Mas ele também nos informa que o noivo é Jesus, porque ele se uniu a toda a humanidade. A chegada do noivo é o recebimento que nós temos de Jesus. Nós recebemos o Mestre Jesus, nós aceitamos o Mestre Jesus como nosso guia e mestre. E com isso tudo, nós temos um estado de ventura e de felicidade. Mas nós também podemos encarar como uma era de paz para os encarnados, quando acontece a transformação do planeta de provas e expiações para mundo de regeneração em decorrência dos ensinos de Jesus. Também podemos encarar como um estado de ventura para os desencarnados, quando eles conseguem adentrar o plano espiritual dos bons espíritos, dos espíritos de luz. Mas, na parábola, Jesus fala que as prudentes, elas não quiseram dar o azeite para as insensatas. Este escritor informa que isso é lógico, porque nós não podemos emprestar o que alimenta o nosso próprio espírito. Nós não temos como emprestar nossas virtudes e nem as nossas boas obras a ninguém. Tudo isso é adquirido por cada um a partir dos seus próprios esforços. Ele diz que nenhum de nós pode ser salvo apelando para méritos, virtudes e qualidades dos outros, cada um com suas virtudes. Consequentemente,
Se eu me esforço para andar no caminho reto, nem para a direita nem para a esquerda, se eu estou sensata, tentando me esforçar para eliminar imperfeições morais, tentando adquirir virtudes e conhecimentos intelectuais e espirituais, se eu me esforço também para produzir boas obras, será que minha filha, que é ociosa, relaxada, que não faz nada da vida, pode ser salva por causa dos meus esforços nobres? Não. Cada um com suas virtudes. O caminho é individual. Independente se a minha tia é freira, se eu tenho um pai que trabalha na seara do mestre há décadas, e eu sou uma pessoa leviana, eu vou para o mesmo local que eles na espiritualidade? Não, não tem condição. Nós não conseguiremos nos unir novamente na espiritualidade enquanto eu não me desenvolver. Então, desta maneira, nós sabemos que o esposo chegou de repente. José de Souza e Almeida diz que nós devemos estar sempre atentos, vigilantes, preparados, porque nós não sabemos, novamente, a que hora a nossa morte vai chegar. Mas, além disso, ele também diz que nós devemos estar muito atentos para o cumprimento dos nossos deveres, porque isso estará relacionado com o meu desempenho aqui, enquanto encarnada. Cumprimento de deveres, também para o chamado de Jesus, para qualquer serviço na seara da evangelização. Isso tudo aqui, serviço na seara da evangelização, vocês podem dizer, mas agora então eu vou ter que vir trabalhar aqui na evangelização. Não é isso. Nós podemos evangelizar dentro de casa. Erasmo está desde o início do ano falando disso, em todos os lugares onde nós estamos andando e também nas psicografias. Nós precisamos evangelizar, mas você começa a fazer isso dentro de casa. Depois no seu local de trabalho, depois no seu local de estudo, você fala de Jesus. Você sente tanto esse Jesus que você propaga a palavra do Mestre do seu jeito, da forma como você sabe se expressar. E isso é atuar na evangelização. E todos aqueles que têm compromisso fiel com a evangelização, em nome de crianças e jovens, que trabalhem sempre com o Evangelho do Mestre, porque nada é mais importante do que isso. Então, ele diz que, além disso, cumprimento de deveres, evangelização, também estarmos sempre prontos para a passagem para a pátria espiritual. Novamente, a hora da morte pode acontecer a qualquer momento. E nós devemos estar preparados. Então, a primeira reflexão da noite é: você está preparado para o seu desencarne? Não, minha irmã falou que não. O que é que você já colocou na sua bagagem espiritual? Valores imperecíveis da sua alma? O que tem dentro desta mala que você certamente leva para onde for? Qual é a sua bagagem? E por que é que você ainda não está preparado para fazer esta passagem? Está ligada a entes queridos? Você tem medo de deixar seus filhos ou seus pais? Você não se sente preparado, tem medo porque deu algum vacilo aqui em vida e está com medo receoso do local para onde será enviado. Nós precisamos pensar nestes valores, porque em algum momento é natural e vai acontecer também conosco. Espero que demore muito, minha irmã, mas em algum momento realmente vai acontecer. No livro Parábolas Evangélicas, Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel, ele diz para nós que a instrução espiritual, ela é indispensável, assim como a instrução intelectual na vida social. Da mesma forma que os nossos filhos devem ir para a escola, acima de tudo, nossos filhos também devem participar da evangelização. Se eles precisam aprender ler, escrever, matemática, português e filosofia, eles precisam aprender o Evangelho do Mestre. Sem isso, eles não têm base para andar na vida. Mas pensemos que muitas pessoas andam pela vida ociosamente. Eles apenas querem se aproveitar de tudo que é bom, de tudo que a vida pode nos oferecer. E muitos deles acreditam que vão conseguir adentrar o reino dos céus sem esforço, sem trabalho e sem estudo. Isso é possível?
Não. Nós precisamos nos esforçar, obtermos conhecimentos, sim, e conhecimentos religiosos. Mas, se esta pessoa não se esforça, pode ficar tranquilo. Na vida dela virão provações, dores e sofrimentos, porque esta é a maneira que a espiritualidade vai encontrar de desenvolvê-lo, já que ele não se esforçou no caminho do bem. Esta parábola pede: se esforcem na instrução, ampliem os seus valores, o conhecimento do Espírito, desenvolvam-se, e também nos deixa claro que o conhecimento que nós devemos ter para adentrar o reino dos céus é o conhecimento de Jesus, estarmos com Jesus para caminharmos firmes, para elevarmos a nossa fé e podermos realizar as boas obras. Mas nós podemos utilizar agora sim o livro Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo com Rodolfo Caligares. E ele informa que as 10 virgens são todas as pessoas que sabem que não podem se envolver com a corrupção. Mas as imprudentes, elas apenas tentam fugir do pecado. São pessoas que se impõem severas disciplinas, que fazem de tudo para não se comprometerem com qualquer coisa que possa macular o seu espírito. Mas se esquecem de que a pureza sem a bondade é como uma lâmpada mal provida, não terá o azeite, não conseguirá se manter acesa. Mas as sensatas são aquelas que se mantêm incorruptíveis, porém, elas procuram manter a sua virtude ativa. Virtude ativa é quando nós conseguimos manifestar as boas obras em favor do nosso próximo. Isso é imprescindível, trabalharmos pelo bem-estar do outro, observarmos as outras pessoas, para que o nosso egoísmo pouco a pouco seja eliminado, nosso orgulho seja eliminado e nos tornemos pessoas melhores, a exemplo do Mestre Jesus. No livro Céu e o Inferno, no capítulo 2, o temor da morte. O temor da morte, que é efeito da sabedoria da providência divina e também é uma consequência natural do instinto de conservação que é comum a todos os seres vivos. Sem isso, sem esse temor da morte, qualquer um poderia prematuramente retornar para o plano espiritual e também negligenciaria o trabalho que é importante ao seu adiantamento. Então, nós conseguimos entender que nós precisamos eliminar o temor da morte, porque, como falamos, é um ato natural. Da mesma forma que reencarnamos, que nascemos, um dia nós desencarnaremos. Mas nós só conseguiremos eliminar o temor da morte à medida que nós tivermos realmente uma ideia da vida futura. Quando eu acredito de verdade que eu sou imortal, que só o que vai morrer é este corpo físico e que eu, Paula, espírito, sou eterna, eu já me conscientizo de uma forma diferente. Eu já consigo ampliar as minhas ideias, eu consigo entrar em contato com as minhas obrigações diárias, com os meus deveres, de uma forma diferente. Eu me conscientizo da minha missão aqui na Terra. Então eu vou olhar tudo sobre um outro prisma. Eu vou, sim, observar a vida futura, mas sem negligenciar a minha vida presente. E é desta maneira que o meu medo vai diminuindo, minha irmã. Quando eu realmente me conscientizo de que a minha vida futura existe. Eu não morro, só o que morre é o corpo de carne. O meu medo diminui à medida que esta conscientização vai se estabelecendo como uma verdade integral dentro de mim. E sabe aquele idosinho que já está no leito de morte, aguardando pelo dia? Ele consegue aguardar com calma, com resignação e sem medo. Mas, para finalizar, nós vamos utilizar o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. E ele fala que, se nós desconhecemos o dia
em que a nossa alma será pedida, nós devemos estar sempre entregues à luz. A luz sempre vai ser o mestre. É a nossa luz aqui na terra. Nós só conseguimos ver os caminhos iluminados com Jesus. E nós só conseguimos brilhar também quando estamos ligados ao Mestre Jesus. Ele ainda finaliza dizendo: se nós não cuidarmos, vigilantes e atentos do nosso hoje, caminhando com o Mestre Jesus, o nosso amanhã pode ser de sombra, sofrimento e angústia. A reflexão que nós deixamos é: o que é que nós estamos fazendo hoje para adentrar mundos mais felizes? O que é que eu estou fazendo já no hoje para que eu possa ir para um local de amparo, de assistência, onde eu vá reencontrar entes queridos que foram tão bondosos aqui na terra? Eu sonho em rever meu avô e minha avózinha. Então, o que é que eu estou fazendo para ser bem recebida no plano espiritual por seres de luz? O filme O Nosso Lar 2 deve ser maravilhoso. Então nós temos a visão daqueles espíritos iluminados, elevados. Será que é possível para nós irmos para um local destes, onde nós sim seremos recebidos para uma assistência fraterna, onde precisaremos ir para os locais de socorro e assistência ainda tão imantados com as sensações da carne, mas onde eu vou poder ler muito, porque eu amo os livros, onde eu vou poder trabalhar, porque eu não aguento ficar parada, quero fazer 3 coisas ao mesmo tempo? A inércia seria um castigo. O que eu posso fazer hoje para ir para os locais mais sublimes? Eu espero que só de ler o Evangelho, estarmos ligados ao Mestre Jesus, nós já possamos ascender aqui mesmo na terra, executarmos atos grandiosos na medida do nosso possível e desta forma façamos brotar em nós as virtudes necessárias para que o bem se instale em nossas vidas. Eu agradeço muito pelo trabalho desta noite, por esta oportunidade, para que possamos finalizar. Por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por estarmos ligados a Ti. Nesta noite recebermos as instruções da espiritualidade, seres tão bondosos, que nos fizeram lembrar do amado Mestre Jesus, que certamente está entre nós, porque nós o desejamos aqui, meu Mestre. Senhor meu Deus, que possamos levar desta casa e desta espiritualidade grandiosa a paz de espírito e que possamos brilhar, iluminando os ambientes onde estivermos, sempre como servos submissos aos seus cuidados e aos planos que o Senhor tem por nós. Eu agradeço a Erasmo por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Por favor, continuem sentados, porque os trabalhadores desta casa irão direcioná-los aos trabalhos de passe e também de assistência. Eu agradeço muito por tudo. Paz e luz. Gratidão a todos.